Aleluia. No livro do Apocalipse, capítulo 11. Aleluia. Livro do Apocalipse, capítulo 11. Vamos aprender pela misericórdia de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quem está preocupado, diga glória a Deus. Não se preocupe não, filho, tranquilo. Jesus está no barco, amém? Aleluia. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou um anjo e disse: levanta-te e mete o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra, do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja. Versículo 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do mar, que sobe do abismo, lhe fará guerra, e as vencerá, e as matará. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. Por 3 dias e... Aleluia. Vamos lá. Escutei uma vozinha e me tirou aqui do... Por 3 dias e meio. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens,
E os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias ao Deus do céu. É passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai, cedo, amém? Pode citar, igreja. Igreja, durante esses dias nós vamos ouvir homens e mulheres passando aqui por esse altar, e eles vão estar ministrando com temas diferentes. E por que esse congresso escatológico? Porque nós precisamos aprender o que aconteceu, o que está acontecendo, o dia que está por vir. É necessário a igreja crescer o seu conhecimento. Por isso eu peço aos amados irmãos, façam um esforço, estejam aqui também nos demais dias, porque nós vamos aprender mais. E se tem uma coisa que ninguém consegue tirar de mim nem de você, é conhecimento. Eu vou repetir mais uma vez. Alguém pode até tirar coisas materiais, pode até afetar a saúde, pode até fazer qualquer outra coisa por fora, mas por dentro, onde está o conhecimento, ninguém na terra pode tirar, ninguém no inferno pode tirar aquilo que Deus te deu. E o que há de melhor vindo da parte do Senhor, além da salvação, é o conhecimento que Ele pode te dar, porque essa é a chave que vai nos levar para a eternidade. Fala aí para quem está do seu lado e diga: essa é a chave do manual que vai nos levar para a eternidade. Igreja, nós estamos falando sobre escatologia. Diga comigo, diga escatologia. Todo mundo junto, diga escatologia. Escato quer dizer fim ou final. Logia, estudo, entendimento, conhecimento. Por isso, juntando essas duas palavras, que nós fizemos aqui a leitura sobre escatologia, e aí você pode definir como doutrina das últimas coisas. Vamos lá? Doutrina das últimas. Doutrina das últimas. É necessário nós entendermos aqui, e eu fiz uma pergunta semana passada, e algumas pessoas não souberam responder, mas se preocupa com isso não, porque algum tempo atrás eu também não sabia. E aí a pergunta que eu fiz aqui: você é pré ou você é pós? Aí eu deveria ter feito a outra também, a terceira. Você é ou pós? Mas não. O que é que isso quer dizer? Isso vai definir muito sobre a sua vida. Isso vai definir muito sobre a sua adoração a Deus e a sua confiança a Deus. Nós temos base para dizermos que essa igreja aqui é uma igreja pré. É o que, pastor? Tribulacionismo ou tribulacionista. Nós somos pré-tribulacionista. Existe o meso também. E existe o pós. Pastor, qual a diferença para eu poder entender? E quando alguém vir ministrar aqui essa semana, e por acaso falar sobre pós, sobre meso, o meso, e pré, e eu ficar aqui, o que é isso? O que é pré? O que é pós? O que é meso? Para você poder entender. Nós, do Ministério dos Adoradores, nós, assembleianos, não afirmo na sua totalidade, mas na grande maioria, nós somos pré-tribulacionistas. Por quê? Porque nós cremos que a igreja do Senhor, ela não vai passar pela grande tribulação. Quando alguém me perguntar: você é pré? Não. Aí você vai entender, você vai estudar, e você vai entender se você realmente é pré. E o que é pré? Você tem sido ensinado, nós vamos continuar ensinando que a igreja do Senhor Jesus, ela não vai passar pela grande tribulação. Os dias estão se aproximando. Os dias de quê, pastor? Os dias da volta de Jesus. A primeira volta de Jesus, ele pisou nessa terra. Primeira vinda dele, ele pisou nessa terra. A primeira vinda dele,
ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi morto nessa terra, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou em carne e osso e está em um corpo glorificado ao lado do Pai. Quem está entendendo, diga amém. Na primeira vinda de Jesus. Agora, a segunda vinda dele para arrebatar a igreja, ele não pisará nessa terra. A segunda vinda dele, as trombetas soarão, os anjos aparecerão, mas o próprio Jesus nos ares. Aqueles que dormem no Senhor, eles serão arrebatados primeiro, irão ao encontro de Jesus, e nós, os santos aqui na terra, que vivem uma vida em comunhão, no dia do arrebatamento, seremos arrebatados e encontraremos com Ele, ou melhor, com eles, porque Jesus vai estar esperando, e Ele espera, e primeiro encontra-se com eles, os que já foram, e depois nós, se assim nenhum aqui for antes, e formos realmente no arrebatamento, então nos encontraremos com Ele nos ares, amém? E aí, nós vamos sim para o cumprimento da promessa de Deus, que é exatamente após o arrebatamento, aí tem as bodas do Cordeiro, que são 7 anos. Antes das bodas do Cordeiro, nós vamos ter esse encontro com Ele, onde Ele vai nos recompensar. Você já deve ter visto essa palavra, lauréis. Ela é muito utilizada também no hinos da harpa cristã, lauréis. Então, lauréis ou galardão, trata-se de recompensa. Então, quando a igreja for arrebatada, ela será recompensada. E que momento é esse? É o tribunal. O tribunal para julgar pecados. É tribunal para recompensar aqueles que fizeram a obra de Deus com amor. Aqueles que se dedicaram à obra de Deus. Não para ganhar algo em troca, não para ser visto. Não. Mas sim para que agrade o Senhor. E a esses receberão galardão. Pastor, que tipo de galardão vai ser? O que vai ser? A Bíblia não diz. E até onde a Bíblia não fala, melhor eu ficar. E é melhor nós ficarmos em silêncio. Como dizia meu irmão, se mantém em silêncio. Amém? Mas se vem da parte dele é galardão, é coisa boa. A igreja vai passar os seus 7 anos depois disso aí, desse tribunal de Cristo. Nós vamos passar por um momento. E é um momento, talvez o mais esperado, que é o momento da grande ceia do Senhor. Nós estaremos ali ceando com Ele. O que nós vamos comer, qual vai ser o cardápio, qual o tamanho da mesa, que tipo de cadeira, qual o tipo do prato, do talher, se vai ter prato, se vai ter talher, se vai ter comida, isso aí eu não sei. A Bíblia fala de uma grande ceia. Agora, a Bíblia diz que Ele é quem vai nos servir. Nenhum anjo da ordem angelical vai ter o direito de servir os santos. É o próprio Jesus que nós vamos ver face a face. E a Bíblia diz que naquele dia Ele vai estar nos servindo. Quem é que se alegra com essa palavra? Então dá glória a Deus. E quanto à igreja, eu estou fazendo pano de fundo para você entender. Os demais, pastor, eu já ouvi isso, eu já sei. Talvez tenha alguém aqui que não saiba. Se vai chegar essa transmissão na vida de alguém que não saiba. Então esse pano de fundo, até para abrir também para os demais que estão vindo, e para que seja mais direto e objetivo. Então a igreja vai passar 7 anos. Quantos anos? Não, todo mundo junto. Quantos anos? A igreja vai passar 7 anos, aquilo que nós falamos, no céu. Bom, eu não sei exatamente onde. Agora, se vai ser no céu ou se vai ser em outro lugar, eu não sei. Mas nós vamos estar com o nosso Jesus. Amém? Então 7 anos. Só que nesse período, vai ter um outro povo. Aí vai ter pessoas que elas até vêm à igreja. Vai ter pessoas que elas até fazem a obra de Deus, são obreiros, pregam, louvam, evangelizam, até expulsam demônios, até estendem as mãos para curar enfermos. Mas muitas dessas, ou delas, não subirão no dia do arrebatamento. Elas vão ter que enfrentar a grande tribulação aqui na terra. E muitas dessas pessoas. Agora, para você poder entender onde nós vamos chegar
e o foco hoje é que exatamente as duas testemunhas, é necessário nós voltarmos um pouco. Ainda não chegamos a ser arrebatados. Tem alguém aqui que já foi arrebatado? Netinho. Ninguém aqui foi arrebatado. Até o momento, ainda não estamos passando pela tribulação. Amém? Agora deixa eu explicar. Eu ia passando direto. Pastor, o senhor falou que é pré-tribulacionista. Somos nós que cremos que não vamos passar pela tribulação. Agora, tem os mesos. Eles acreditam que a igreja, ela vai passar pela metade do tempo. O tempo é um ano. Na Bíblia, quando se refere a um tempo, a Bíblia não diz um ano, ela se refere a um tempo que significa um ano. Então, eles acreditam que serão 3 tempos e meio, ou 3 anos e meio. O tempo da tribulação, e depois a igreja vai ser arrebatada. Isso é o pensamento deles. E tem o pensamento do pós-tribulacionistas, que eles acreditam que não vão passar pela tribulação. Ou melhor, a tribulação, esse período nós já estamos passando pela tribulação. Isso é o entendimento deles. E que Jesus, ele vem para arrebatar a sua igreja e já reinar com a sua igreja. Esse é o pensamento deles. Mas nós vamos continuar no nosso e tendo base bíblica para isso. Amém ou não amém? Amém. Só para você poder entender onde é que nós vamos chegar aqui nessa noite. Volta a tua Bíblia um pouco, que eu pedi para você abrir no capítulo 11. Volta um pouco e abre no capítulo 1. O capítulo 1. Volta o capítulo 1 de Apocalipse. O capítulo 1, nós temos esse entendimento. E qual é o entendimento, pastor? Um entendimento futurista. Porque existe algumas linhas, e o Apocalipse ele é interpretativo, historicistas, preteristas, idealistas e futuristas. Então nós temos essa linha, esse entendimento, de que, já que dentro o Apocalipse ele é interpretativo, o nosso pensamento, o nosso entendimento é futurista. E por que futurista? Traz uma base aí, pastor. Capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Olha o que João, ele está dizendo aqui nesse versículo. Escreve as coisas que tem o que a igreja? E as que são. E as que depois destas hão de. Então João, concorda comigo que João está falando aqui de passado, de presente e de quê? Então nós já começamos a entender por aqui o porquê que nós somos pré-tribulacionistas. A igreja do Senhor, ela não vai passar por essa grande tribulação. Pergunta por quê? Vira a tua página só um instante. E você vai chegar no capítulo 3. E no capítulo 3, nós falamos muito sobre a carta à igreja de Filadélfia. Porque nós olhamos que Jesus ele tem a chave de Davi. É o que fecha e ninguém abre. Mas é o que abre e ninguém. Pois é. Mas aí eu convido você para que você entenda o que está aqui no versículo 10. E essa aqui é uma garantia, antes de chegar no capítulo 4 e capítulo 5 do Apocalipse. Essa aqui é uma garantia que nós podemos não nos justificar, porque quem justifica é Deus, e a Escritura está aqui para o nosso entendimento. Mas o versículo 10, ele vai dizer assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha sabedoria, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam. Tem alguém aí com uma tradução diferente? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Uma outra tradução está dizendo: eu te livrarei daquele dia. Que dia é esse? O dia da tribulação. Então Deus, para aqueles que ouvem, para aqueles que estão obedientes à palavra de Deus, ele vai dizer: porque obedeceste, porque seguiste, eu te livrarei do dia do grande sofrimento, o dia da grande tribulação. Então aqui nós já temos mais uma base, de que a igreja do Senhor, ela não passa pela tribulação.
Amém? Vamos voltar um pouco mais. Pastor, essa aqui não é pregação para chave, não é pregação para toma, para recebe. Deus tem se utilizado aqui dos servos dele. E quando é o momento, mas esse é um momento de aprendizado. Nós vamos ter que voltar um pouco antes, para a gente poder entender do que João estava falando, das coisas que foram, das que são e das que estão por vir. Quando você abrir a sua Bíblia, não precisa abrir agora, continua com ela aberta em Apocalipse, nós vamos voltar para o momento que nós estamos vivendo. Agora escuta só, capítulo 24 do Apocalipse, ele vai falar sobre guerras, rumores de guerras. Ela vai falar de tudo isso que nós estamos passando, sinais da terra e sinais do céu. Ela vai falar sobre perseguição, ela vai falar sobre fome, ela vai falar sobre pestes, ela vai falar sobre o amor de muitos que estão esfriando. Por um acaso, alguém tem visto isso por aí? Ou é só o meu entendimento aqui? Será que nós estamos vendo guerras e rumores de guerras? Será que nós estamos vendo aí essas pestilências que tem no mundo inteiro? Agora sendo ameaçado com o que está acontecendo na Índia, depois de termos passado por aquele vírus terrível, que também não acabou, continua por aí. E agora uma grande ameaça de um vírus que vem aí terrível e com uma ameaça ainda pior do que o que aconteceu com o coronavírus. Agora imagina quantos ais aconteceram no mundo naquele período da pandemia. E se isso realmente vir acontecer, então o ai vai ser dobrado. Eu acredito que vai ser só um ai, serão 2 ais. Tudo isso está acontecendo. Aí o Senhor vai dizer uma palavra aqui, que eu quero que você dobre sua atenção. Que tudo isso são o que? Sinais. Diga comigo, tudo isso são os sinais. Que é chamado de princípios das dores. Tudo isso que está acontecendo, pastor, é muita violência que está acontecendo. Pastor, é muita doença que está surgindo de uma hora para outra. Pastor, essa mudança do clima, como é que o mundo parece que está de cabeça para baixo? Está tudo diferente, está tudo muito estranho. Se você olhar para o tempo, você vai ver que o tempo tem coisa estranha, tem algo acontecendo. Se você olhar para a natureza, está vendo a natureza pedir socorro. Se você olhar para as criancinhas, os pré-adolescentes e os adolescentes também, você vai ver como a coisa está andando na contramão, pastor. Mas isso aí, será que não é? Será que não é já o final, pastor? É sim, é o final dos tempos. Mas isso ainda não é a grande tribulação. Porque nós vamos entrar agora na grande tribulação. Isso aí é o que o Senhor Jesus nos ensinou. São apenas princípios das dores. São princípios. Ainda vai ter muito ai aí pela frente. Mas diga, mas glória a Deus, que eu e minha casa não vamos estar aqui. Agora escuta, quem escreve o livro do Apocalipse? Para você poder entender, João foi quem escreveu. Se você for da sua Bíblia, você vai ver que tem 3 epístolas escritas pelo mesmo João. 1, 2 e 3. Se você for ver, você vai ver que tem o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Pastor, e quem é esse João? Era aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus. Era aquele que quando Jesus foi crucificado da cruz, quando todos abandonaram, ele ficou ali. Foi o último a morrer. E não sabemos nem como foi a morte de João. A Bíblia não relata. Tem coisas que a Bíblia guarda para si mesmo, que Deus guardou para si. Então esse João foi o último. E esse João tentaram matar, contra uma história paralela. Não está na Bíblia. Que Domiciano, ele com muita raiva, ele manda jogar João no caldeirão fervendo de óleo. A história conta que João foi lançado. E um cabelo sequer de João não foi queimado. Num caldeirão de óleo fervendo. Um fio de cabelo dele não foi queimado. Então eles decidiram mandar João para um lugar onde de lá ninguém saía vivo. Era na ilha de Patmos, onde tinha uma prisão. E ali na ilha de Patmos, João, já preso, junto com outros prisioneiros ali, João recebe uma revelação do Senhor. Esse mesmo João que escreveu 3 epístolas,
esse mesmo João que acompanhou Jesus, esse mesmo João que estava ali escrevendo um dos evangelhos de Jesus, esse mesmo ainda recebe ainda uma mensagem do próprio Jesus. Ele é arrebatado pelo próprio Jesus. E aí, quando ele começa a receber essa missão, se você pegar o livro do Apocalipse, você vai ver que Jesus, ele começa a tratar com a sua igreja. Ele começa a falar com a sua igreja. E João começa a escrever 7 cartas. Quantas cartas? Quantas cartas? 7 cartas. A quem, pastor? As 7 igrejas da Ásia. João escreve aquelas 7 cartas. Mas aí, o Senhor precisava revelar. E ele revela algo mais para João. Quando nós chegamos no capítulo 4 do Apocalipse, nós já começamos a entender o que João estava falando, trazendo uma mensagem do Senhor Jesus. É que a igreja do Senhor Jesus, no capítulo 4 e no capítulo 5, ela já começa os momentos finais aqui na terra, porque a volta dele já está acontecendo nesse capítulo 4, entrando para o capítulo 5, onde a igreja do Senhor será arrebatada. Eu vi alguém dar um aleluia. Eu vou ter que repetir. Entenda que a igreja que hoje está aqui, que talvez pessoas estejam passando por problemas em casa, problema de saúde, problema na ordem financeira, na ordem emocional e espiritual. Talvez tenha pessoas que estejam passando por inúmeros problemas, mas está perseverando na fé. Talvez tenha pessoas que nem humanamente falando conseguiriam chegar a esse culto hoje aqui. Talvez veio até se arrastando, mas perseverou na fé. Aí porque perseverou na fé, tem uma palavra do Senhor que vai dizer: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E o grande dia do arrebatamento está chegando. Fala aí para quem está do teu lado, diga: o arrebatamento está chegando. Abra sua Bíblia aí no capítulo 5. Capítulo 5 do Apocalipse. Capítulo 5 do Apocalipse, você já está entendendo que a igreja vai ser arrebatada. Só que aqui João, ele tem uma visão. E na visão de João, no capítulo 6 do Apocalipse, a visão vai dizer que no capítulo 5 ele diz: eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um forte anjo bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7. A Bíblia vai dizer, uma tradução, que ele pega o livro, uma outra tradução, ele toma o livro das mãos do Senhor. E ele começa a abrir, a quebrar aqueles selos. Então esse selo, ou esse livro, estava na mão de quem? Do pastor Gilvan, pastor Osmar, missionária Sandra. Estava nas mãos de quem? De Miguel. Estava nas mãos de quem? Diga, de Deus. Entenda aqui, o livro está nas mãos do Senhor. E ele está selado. Quem é que pega o livro das mãos do Senhor e é digno de quebrar os selos? Como é o nome dele? Jesus. Então o livro está na mão do Senhor. E aí eu quero chegar até o capítulo 11 para você poder entender. No capítulo 6, vê na tua Bíblia, capítulo 6 vai dizer assim, ó: e havendo o cordeiro, e quem é o cordeiro aqui? Diga, Jesus. Aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê.
E olhei, e era um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa. E saiu vitorioso para... Agora me entenda uma coisa aqui. Se Jesus é quem está quebrando, e eu já vi algumas pessoas dizendo, não, mas o cavaleiro do cavalo branco, esse cavaleiro aqui é Jesus. Mas se Jesus está quebrando, como é que ele é quem vai sair? Se ele é quem foi digno de pegar o livro e abrir o livro. Então você já começa a entendeu, evangelista? Se ele é quem está abrindo o livro, como é que ele vai abrir o livro? E o texto está dizendo aqui. E olhei o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então o nosso Jesus, ele não sai vitorioso para vencer. O nosso Jesus, ele já é. O nosso Jesus já é. Mas eu tenho um recadinho aqui para quem anda por aí imaginando, até dizendo que esse aqui é o Jesus Cristo. Te preocupa não, porque nós vamos saber quem é o verdadeiro. É no capítulo 19 do Apocalipse, o verdadeiro cavaleiro. E o verdadeiro cavaleiro, o nome dele é Jesus, o Filho de Deus. E ele não sai para vencer, ele já é. Quando nós olhamos aqui para esse cavaleiro, e aqui é que eu dobre a atenção, porque terça-feira, quarta-feira, vai se falar sobre, ou melhor, amanhã já se fala sobre ele também. Amanhã já está se falando sobre ele aqui. A besta que subiu do mar. E aí vocês vão saber um pouco mais quando o pastor Giovanni estiver ministrando. Escuta só. Esse cavaleiro, eu particularmente acredito que ele já está na terra. Quem é esse cavaleiro, pastor? Esse cavaleiro é aquele que vai anunciar a falsa paz. Observe o que é que está acontecendo no mundo. Observe como é que está. Eu fui dizer e ficaram rindo de mim. Se eu tenho falado isso em casa, é aqui eu ri mesmo. Nós temos aí as moedas, o real, o dólar, o euro e outras coisas por aí. Amém ou não amém? Aí tem o Pix, não é isso? E como é esse negócio que tem aí, o Big Tonho, tem aí? Que nome é que dá esse negócio aí? Essa moeda que está aí, alguém sabe aí? De aí, Deno. Eu disse essa semana que era Big Tonho. Escuta. Isso aí é onde está se investindo. E na mente deles é uma garantia. Você vê que o Pix já está ficando um negócio. Os investimentos na bolsa de valores, essas coisas, está ficando tudo para trás. A coisa está se avançando de uma forma diferente. Porque esse mundo, ele está precisando disso. O que é que esse mundo está precisando disso? Quando nós olhamos para a corrupção que está no meio da política partidária. Sim ou não? A corrupção que nós olhamos para um lado, se olha para o Brasil, vê corrupção. Se olha para a América, vê corrupção. Se olha para a Europa, vê corrupção. Qualquer lugar você está olhando e está dizendo, como é que pode? Onde é que vai parar tudo isso? É uma roubalheira. É uma falta de respeito com a nação. E nós estamos vendo muitas coisas erradas. Quando você olha para o Brasil, você vê o pulmão do mundo. E ali você já vê outros países já dentro do pulmão do mundo, que é a Amazônia. Estão de olho nisso aqui já faz tempo. Estão se aproveitando disso aqui já faz tempo. Quando você olha para a economia, e não é a economia do Brasil, mas é a economia mundial, nós estamos vendo os telejornais anunciando a crise que está aí, a política macroeconômica anunciando a crise que está aí. Quando nós olhamos para o meio ambiente, eu não sei na sua totalidade o que foi verdade, mas aquilo que aconteceu na Rússia, você olha para o que aconteceu na Rússia e você diz, misericórdia, meu Deus, como é que acontece isso? Então quando nós olhamos, nós estamos vendo a natureza pedindo socorro, a natureza dando uma resposta. Nós olhamos para a economia, estamos vendo aí, qualquer hora dessa aí, o desmantelo dos grandes. Então não esse país, mas esse mundo, ele parece que ele está dentro de uma sardinha, e bem amassado mesmo. Sabe mais ou menos como é aquela latinha que as pessoas começam a pisar? Me parece que o mundo está assim, desse jeito. Estão pisando, estão apertando.
Mas tudo isso aí tem um propósito. Se essa crise que vem por aí, ou melhor, essa pandemia que vem por aí, se isso aí for verdade, pastor, será que é aquele vírus que estão anunciando na Índia? E eu sei lá, nunca fui lá e nem tenho vontade de ir. Mas escuta só, na Índia não, é na China. Alguém me ajuda? É na Índia ou na China? É na Índia ou na China? Na China. É na Índia? Não, só para ver se vocês estão acompanhando também. É na Índia ou na China? Qualquer um dos dois. Está para lá, que fique para lá. Amém? Então escuta só. Mas se isso for verdade, é porque há um interesse por trás de tudo isso, para diminuir a população. Tudo aquilo que aconteceu na Covid-19, tudo aquilo que aconteceu no mundo, aquilo não foi simplesmente um vírus que aconteceu e acabou, não. Aquilo ali tinha um propósito. E o que eu me preocupo é porque parece que tudo aquilo ali foi só um ensaio, foi só um treino para algo pior que está por vir. E aí eu tenho uma notícia para dar a você. O nosso Deus, ele ainda cuida. O nosso Deus, ele ainda provê no nosso meio. Amém ou não amém? Mas para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que dependem do Senhor, para aquele que a sua confiança não está em carro nem cavalos. E aqui eu não estou falando para quem é criador de cavalo, nem quem tem seu carro não, mas é fazendo menção do que a Bíblia diz. Então eu vou traduzir. Para aqueles que confiam no Senhor, não estão confiando em homens aqui na terra, não estão dependendo aqui do sistema da terra, mas aquele que confia no Senhor, pode vir crise de um lado, pode vir perseguição do outro, pode vir pressão do outro, mas há um Deus que ainda cuida, que ainda protege e que ainda livra. Então o mundo está sendo preparado justamente para esse momento aqui. E qual é esse momento, pastor? Lembra que eu disse anteriormente que a igreja, quando for arrebatada, ela vai passar quantos anos na eternidade? Quantos anos? Eu vou fazer essa pergunta mais uma vez. Quantos anos? 7 anos. Então 7 anos lá. Mas quem não for arrebatado e vai ficar por aqui, também vai passar por esses 7 anos. Que 7 anos são esses? São os 7 anos da tribulação. São os 7 anos de um governo único. São os 7 anos de uma moeda única. E que moeda é essa, pastor? É o euro, é o dólar, é o real. Nós estamos vendo o que é que está acontecendo nesse mundo. Hoje em dia, se você chega com dinheiro, a missionária que sempre fala comigo isso, você chega num lugar para pagar com dinheiro, parece que você está todo por fora. É ou não é? Você chegou com dinheiro, o povo está olhando assim, não, porque a onda agora, o cheque, ninguém vem mais falar de uma folha de cheque. Ninguém vem mais falar em folha de cheque não, que está por aí. Aí você olha para o cartão de crédito, ele já está ficando por ali. Aí qualquer coisa agora é o Pix. Qualquer coisa que você comprar, você está pagando ele no Pix. Então começa a entender que o mundo já está sendo preparado exatamente para essa moeda única. Aí esse mundo sendo todo preparado para isso. Para esse governo único. E quem é esse governo único, pastor? Ele está aqui no capítulo 6. Esse cavaleiro do cavalo branco, que ele sai para vencer. É esse camarada aqui, que aí eu acredito que seja uma liderança política desse país, uma pessoa de grande influência. Já falaram em muitos por aí, já apontaram muitos por aí. Eu não vou me atrever em falar, até porque Deus, acredito que Ele não revelou isso ainda para ninguém. Mas a base bíblica que nós temos, nós sabemos que Ele já está nessa terra. Ele não vai mais nascer, Ele já deve ter nascido. Por tudo que está se cumprindo, tudo que está acontecendo. Então se ele já nasceu, isso quer dizer que falta pouco tempo. Deixa eu dar uma notícia aqui, que para os judeus ortodoxos, eles fizeram uma conta, uma matemática deles. E a matemática deles, o Messias que eles estão esperando, ele chega agora em 2028. Então se o Messias deles chega em 2028, nós estamos em que ano? Então falta quantos anos? Ah não, mas os não ortodoxos, eles fizeram uma matemática também, que o Messias deles, são judeus, ele volta em 2000, ele vai voltar em 2000, volta não, ele vem, porque eles não acreditam na primeira vinda, então ele vem em 2030, agora faz essa matemática comigo, se ele vem em 2030, nós estamos em 2026, quantos anos faltam? Quantos anos? Mas 4 anos batido ou 4 anos mais ou menos? Porque nós já estamos no segundo mês do ano. Então daqui a pouco deve estar faltando quanto tempo aí? 3 anos e meio.
Pastor, o senhor está afirmando essa matemática deles lá? Não estou afirmando. Eu acredito que Jesus pode voltar hoje, pode voltar amanhã. Eu estou falando de uma matemática. Então isso tudo já está sendo preparado. A novilha vermelha, ela já foi preparada, ela já está pronta para o sacrifício. Como é que se já se preparar uma novilha? E essa novilha do sacrifício, ela já está viva, ela já está, como nós falamos popularmente, já está no ponto do sacrifício. Se eles estão esperando, se nós estamos vendo tudo acontecendo por aí, então isso me dá a garantia de que Jesus está voltando e não vai demorar muito. É tempo de juntar os pés, igreja. É tempo de juntar os pés. É tempo de se firmar na presença do Senhor. Nunca houve tempo para brincadeira, mas se brincou lá atrás, brincou. Agora não é tempo de brincar, agora é tempo de firmar os pés, porque a volta dele vai ser iminente, vai ser de repente. Esse camaradinho aqui, no capítulo 6 que vai ser apresentado, eu já parto para o final. No capítulo 6, ele vai passar 3 tempos e meio. Quanto tempo? Que quer dizer 3 anos e meio dos 7, a metade. Os 3 anos e meio que ele vai passar aqui, as pessoas aparentemente vão viver bem. Elas vão ter uma paz. Por quê? Porque não vai ter violência como tem. Não vai ter a miséria como tem. Não vai ter as pestilências por aí como tem. E que a maioria dessas doenças que nós temos por aí é criada pelo próprio homem. Então tudo isso aí, esse governo único, ele vai ter o controle de tudo. Durante 3 anos e meio. Só que depois que passar os 3 anos e meio, aí os outros selos começam a ser abertos. E aí nós começamos a ver. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver, já do versículo 3, está falando aí sobre o cavaleiro do cavalo vermelho. E que cavaleiro é esse do cavalo vermelho? Qual é o propósito dele? Para ele tirar a paz da terra. Agora imagina como é que está o tempo hoje. Imagina como é que está a situação hoje. Parece que não tem paz nesse mundo. Tanta coisa ruim que está acontecendo. Agora imagina lá na frente. O cavaleiro, quando ele estiver nessa terra. Não é o anticristo, mas é o que a Bíblia fala do que vem pela frente. É a fome que vem pela frente. Pastor, tem muita gente passando fome. Tem muita gente aqui nesse Brasil passando fome. Tem muita gente da África passando fome, pastor. E nós olhamos muito para a África. Mas ainda não é a fome que vai estar apontando lá para aquele cavaleiro do cavalo vermelho. Quando nós olhamos aqui no segundo selo, ou melhor, no terceiro selo, está se falando aqui exatamente também sobre fome. Está falando sobre a balança. Esse cavalo do cavaleiro preto. Aí quando nós chegamos no 4º selo, falando aqui desse cavalo amarelo, ou o cavalo verde, clorofila. Esse cavalo verde, ou o cavalo amarelo, como queira. Está falando que esse cavaleiro, está falando que esse momento será destruído a 4ª parte do mundo. Ou seja, a 4ª parte da população será destruída, será morta. Você vai acompanhando depois na sua Bíblia. Vai falar que essas pessoas serão mortas com o quê? Com espada, com fome e com pestes. Pastor, o negócio está difícil, pastor. E o que é tudo isso que está acontecendo, pastor? Então quer dizer que tudo isso aí, aí essa parte aqui eu quero que você entenda. Pastor, quer dizer que tudo isso aí, depois dos 3 anos e meio, tudo isso aí é provocado. Tudo isso aí é provocado por quem, pastor? É provocado pelo anticristo. Fala, me ajuda aí. Fala para quem está do seu lado, diga: não é um anticristo. Isso aqui é a ira de Deus. Porque o livro é dele. O livro estava com ele. O livro quem abriu foi Jesus. O cavaleiro veio porque a palavra tem que se cumprir. Mas tudo isso que vai acontecer aqui, sabe o que é? É a ira de Deus. Quando nós olhamos aqui para o 4º selo, aí nós olhamos para o 5º selo. Os mártires que estavam embaixo do altar, clamando por justiça a Deus. E Deus dizendo: ainda não é chegada a hora. Quando olhamos aqui para o 6º selo, aí
Aí o sexto selo vai falar que a terra ela tremeu e que o sol se tornou-se negro. Semana passada os meteorologistas, talvez vocês, muitos aqui acompanharam isso. Os meteorologistas estavam anunciando que vinha aí fortes chuvas, Recife, região metropolitana, Agreste e Sertão. Em alguns pontos do sertão choveu, mas foram chuvas, como nós falamos, fraquinhas. O que eles anunciaram não aconteceu. Mas eu falei com um amigo, inclusive o dono aqui do prédio, e ele me chama de Gil. Ele disse: Gil, nós estamos preocupados, porque eles estão anunciando ventos de até 100 km por hora. E nós que moramos aqui nos prédios, estamos preocupados, ansiosos, porque estamos esperando isso, e não aconteceu. Agora escuta só, se nesse momento, quando a igreja do Senhor for arrebatada, e eu olhar e dizer: minha esposa foi, e eu fiquei, meu pai foi, minha mãe foi, e eu fiquei. Você acha que a pessoa vai para frente do celular, bater papo, ligar a televisão na Sky, botar as pernas para cima? Tenta imaginar o tamanho do desespero que vai ser das pessoas. Tenta imaginar a loucura que vai ser aqui quando procurar pais, procurar filhos, crianças, e dizer: não, teu filho, e aí? Sumiu. Quem foi que raptou? Será que foi com pedófilo? Quem foi? Tráfico humano? Não, foi arrebatado. Eu nunca acreditei nisso, mas aconteceu. Cadê minha irmã que dormia comigo aqui no quarto? Eu fiquei. Tua irmã foi arrebatada. E essa história funciona? Funciona. Cadê aquela patricinha, aquele playboyzinho, que não tem coragem de arrumar nem a própria cama? Enquanto olhar para dentro de casa: mamãe, papai, e ver os telejornais anunciando: um fenômeno mundial aconteceu, e aqueles que diziam que um dia ia ter arrebatamento, me parece que eles foram arrebatados. E aí vai saber daquela notícia e vai dizer: mamãe foi arrebatada, papai foi arrebatado, cadê meu irmão? Foi arrebatado, cadê minha avó? Foi arrebatada, meu avô foi arrebatado. Imagina o tamanho do desespero que vai ser das pessoas aqui na terra. Mas enquanto tem desespero no céu, nós vamos estar, enquanto tem desespero na terra, nós vamos estar no céu entoando o cântico que diz: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Diz o louvor que arrebatamento não é brincadeira, mas o destino da viagem quem decide. Depois da abertura do sexto selo, pastor, e o que é que vem por aí? Abertura do sétimo selo? Não. Pega na tua Bíblia aí. Eu já estou partindo para o final. Quando você olhar para a sua Bíblia, vai dizer que antes disso, eu disse que na abertura do sexto selo, o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Eu estou no capítulo 6. Aí vem toda essa pressão. Aí o versículo 16 vai dizer assim, ó: e diziam os montes. Quem dizia os montes? Volta para o 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livro, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. O 16. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A igreja deu para entender. Vai ser momento, escuta, igreja, vai ser momento de tanta pressão, momento de pavor na terra, porque depois desses acontecimentos, na abertura do segundo até o sexto selo, vai ser momento de terror, de tormenta, de sofrimento. E o texto está dizendo que eles vão procurar cavernas, rochedos, e vão se esconder e vai dizer: olha, cai sobre nós, cai
grande sobre nós. Porque o dia de que, igreja? Se você vê aí, o grande dia da sua ira, daquele que está sentado sobre o trono, o dia da sua grande ira, da sua ira, porque é vindo o dia da sua grande ira, e quem poderá subsistir? Ele já sabe. Está dando para entender que a abertura de selo aqui não é o anticristo que está abrindo? Isso aqui é um livro que é do Senhor, o livro que estava com o Senhor, e esse livro foi aberto porque só o Cordeiro, que era Jesus, era digno de abrir. Está entendendo, os senhores, que isso aqui não é ação do anticristo, isso aqui é a ira de Deus. A ira de Deus o quê? Para chamar aquelas pessoas. A ira de Deus contra quem? Contra aquelas pessoas que ouviram uma palavra e não deram ouvido, que trocaram a palavra de Deus, que abandonaram os mandamentos do Senhor, a sã doutrina do Senhor, achando que isso tudo era brincadeira, achando que isso tudo aqui era espetáculo, achando que era showzinho de altar, que eram palavras apenas para persuadir pessoas. Então Deus fala com o seu povo, Deus alerta, o Deus que ainda cura, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que provê em nossas vidas. Mas Ele é um Deus que é justiça também, é um Deus que Ele está chamando e está dizendo: eu estou te dando uma oportunidade, o grande dia está para vir. Aí aqueles que fecharam o ouvido, aí o que acontece? Olha a ira de Deus vindo sobre eles. Para eu finalizar, capítulo 7. Aí o capítulo 7, você vai ver aí na epígrafe, vai dizer: e os israelitas fiéis são salvos de perigos iminentes. Os israelitas fiéis. Eu já vi alguns irmãos aí, inclusive tem um que ele tem um conhecimento bíblico, e um dia ele veio dizer para mim, ele disse: ó, irmão, a minha religião aí eu vou ser salvo. Eu digo: a minha também. Mas foi bem assim a conversa. Eles estão, porque a minha vai ser salvo 144 mil. Eu digo: fala-me. Então só vai ser salvo 144 mil? Ele disse: eu digo: pronto, um pouco mais de uma cidade do tamanho de Gravatá, e um pouco menor do que a cidade de Vitória. Só vai ser salvo 144 mil. Ele disse: só 144 mil. Está na Bíblia. Aí eu não fui discutir com ele, debater com ele. Primeiro, que eu não gosto. E segundo, porque o assunto não é para a gente estar debatendo. Amém ou não amém? Agora escuta: 144 mil são judeus. 144 mil são os nossos irmãos judeus, que serão selados. E esses aí vão estar pregando também as boas novas. 144 mil não está se referindo aos gentios, não. As pessoas que estão passando pela grande tribulação, não. São judeus que não foram arrebatados. E dali serão 144 mil selados. E o texto você vai acompanhando o capítulo 7. Só que no capítulo 8 tem um selo ainda para ser aberto. E aí no capítulo 8, quando se fala da abertura desse sétimo selo, e eu quero que você desça um pouco mais, se você chegar até o versículo 11, ou melhor, versículo 7, vai falar sobre o primeiro anjo que tocou a trombeta. São mais 7 trombetas. E dentre essas 7 trombetas, pastor, o que é isso que está acontecendo? É o anticristo que está agindo contra nós? É não. É o anticristo que está agindo contra o povo? É não. Primeiro, não é contra nós porque nós já fomos arrebatados. Diga amém. Segundo, não é anticristo porque ele não quer que nada disso aconteça, porque ele quer ter um governo único, quer ser visto como bonzinho naquele período, antes de querer sentar no trono em Israel. Mas o que é isso aqui, pastor? As 7 trombetas, as 7 taças, não é outra coisa a não ser a ira de Deus. Sabe o que é a ira de Deus? Vou citar aqui no capítulo 7, versículo 11, melhor dizendo, capítulo 8. Se você olhar aí, vai ter uma estrela, e o nome dessa estrela, Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em abismo, em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Agora substitui essa palavra amarga, e entende, venenosa.
Imagina a quantidade de água que tem. E quando esse abisquito, essa estrela cair na terra, ela vai contaminar toda a terra e vai contaminar toda a água. Muitos, a Bíblia está dizendo que vão morrer. Morrer por quê? Porque beberam dessa água. Pastor, e o que é isso? Volto a repetir, a ira de Deus. Por isso Deus nos reúne numa noite dessa, e eu louvo pela vida de cada um de vocês. Num congresso desse aqui, Deus pode até se manifestar aqui do nosso meio, dar a chave do carro a alguém. Deus pode até se revelar aqui e dar a chave de um apartamento, de uma fazenda a alguém. Porque isso nós queremos, amém ou não amém? Mas durante esses 7 dias, o propósito de Deus, mais do que a chave, mais do que o carro, mais do que o apartamento, do que a fazenda, qualquer outra coisa aí, material, Ele dá a palavra da eternidade, dizendo nesta noite: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Se você for para a 5ª trombeta, no capítulo 9, no versículo 6, a Bíblia tem explicação para tudo, e ela tira todas as nossas dúvidas. Olha o que diz o versículo 6: e naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte, dá para entender? Os homens vão pedir a morte, eles vão querer morrer, eles não vão suportar tanta dor, tanta agonia, tanta pressão, e eles vão pedir para morrer. Mas o texto está dizendo aqui, a Bíblia é verdadeira ou ela é mentirosa? Então eu não vim trazer aqui revista do Chiquiti, nem da Avon, nem nada não. Eu vim trazer aqui o que está dentro da Bíblia. A Bíblia está dizendo aqui, para aqueles que hoje estão brincando, que estão achando que tudo pode, que nada, isso é conversa de pastor, e nada a ver isso aí, nada a ver essa conversa. Isso aí não vai acontecer não, isso aí é só blá 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 de pastor, nada a ver. Pois a Bíblia está aqui, e a Bíblia não mente. E Deus está nos dando uma oportunidade hoje. Eu preciso dessa oportunidade, e eu quero receber, e eu quero abraçar essa oportunidade de hoje procurar ser mais santo do que ontem, e amanhã procurar ser mais santo do que hoje. Por quê? Porque quando Jesus voltar, Ele não vai levar a igreja de todo jeito não. A porta ainda é estreita, só entra no céu sem pecado, só entra no céu em santidade. Sabe quem é a pessoa mais perfeita aqui? Sabe quem é a pessoa mais correta aqui, mais santo aqui? Não tem. Nem quem está assistindo em casa, ninguém aqui é perfeito. Nós somos falhos. Nós estamos sujeitos a falhar. Nós estamos sujeitos a pecar, palavras, atitudes e até pensamentos. Aqui ninguém é perfeito. Todos os dias nós temos que lutar. A senhora sabe onde é o seu ponto fraco. A senhora sabe também. O senhor sabe onde é o seu ponto fraco. O senhor sabe. Cada um aqui sabe, filho. O seu ponto fraco. Eu não tenho, não. Tem. E é melhor que entenda que tem. Todo mundo tem um ponto fraco. Tem uns que tem 2, tem 3. Mas todo mundo tem um ponto fraco aqui. E é naquele ponto ali onde nós vamos ser, onde nós somos provocados, nós somos tentados. É naquele ponto fraco ali onde nós apanhamos, onde nós sofremos. É naquele ponto fraco ali, mas é exatamente nisso que nós temos que fortalecer todas as áreas e vigiar naquele ponto fraco. É por isso que nós estamos essa noite aqui, para aprender mais de Deus, aprender a vigiar, a buscar mais, a confiar mais, a esperar mais no Senhor. Porque somos tentados, somos provados, mas a palavra dele vai dizer que quando forem tentados, não diga que por Deus foi tentado, porque Deus a ninguém ele tenta. Nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, ou seja, nossos próprios desejos. Mas entenda uma coisa, igreja. A pior coisa que pode existir na vida do ser humano, uma das piores coisas, é quando ele cai e ele se nega a levantar. Talvez alguém aqui hoje esteja até envergonhado por dentro. Talvez alguém esteja aqui dizendo assim: eu não sou digno de estar hoje aqui dentro da casa de Deus.
Eu não sou digno de ter passado por aquela porta ali. Você é digno sim. Você é digno sim. Você tem um pai que te ama, que te dá oportunidade. Você tem um pai que não te rejeita. Você tem um pai que a Bíblia diz que ele dá oportunidade. Se nós confessarmos e deixarmos, alcançaremos a misericórdia dele. Então não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes você falhou, quantas vezes você errou, não deixe o inimigo cauterizar a tua mente, não deixe ele aprisionar a tua mente, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que não tem mais solução. Para Deus ainda tem jeito, ainda tem solução. E Deus não quer perder ninguém. Deus te trouxe aqui para dizer que te ama. Não vamos passar por isso aí. Aí chegamos a esse período do capítulo 11. As duas testemunhas, 4 minutos para eu terminar e para fazer uma oração. Porque não tem muito o que falar sobre essas testemunhas. Eu vejo algumas pessoas dizendo que essas duas testemunhas podem ser Enoque e Elias, por causa dos sinais e por não ter conhecido a morte. Outros falam sobre Moisés e Elias, que podem ser as duas testemunhas, porque eles apareceram ali naquele monte. Mas a Bíblia em si, ela não diz quem são essas duas testemunhas. Mas pastor, qual o papel dessas duas testemunhas? O papel dessas duas testemunhas é trazer o amor de Deus ainda para aqueles que vão ficar no arrebatamento, que vão ficar na grande tribulação. É para trazer a justiça de Deus sobre a terra. É para combater o mal. É para denunciar o mal. Mas é para dizer ainda para aquelas pessoas que estão na tribulação: não desista agora não, ainda tem jeito. Não desista agora não. Pastor, e se alguém ficar na grande tribulação, acabou, não tem mais jeito? Não tem sim. Mas toda essa história aqui é melhor não ficar. E eles vão voltar. E as duas testemunhas, e o Senhor está dizendo: minhas duas testemunhas virão. E essas duas testemunhas, elas estarão aqui no período da grande tribulação. E eles estarão dando testemunhos. Eles estarão ainda falando do amor de Deus, falando que Deus ainda dá oportunidade. Observe você, que esse período que eles vão passar aqui, e eles vão enfrentar esse governo único, ou o anticristo, como queira. E quando ele enfrentar, o texto vai dizer que a besta que subiu do abismo, essa besta vai enfrentá-los e vai matá-los em praça pública, na frente de todos. Todos vão ver, o mundo vai ver eles sendo assassinados pelo próprio anticristo. Eles vão cair em praça pública. Os corpos das duas testemunhas, eles ficarão lá durante 3 dias e meio, caídos lá. Ninguém vai tirar. Pelo contrário, o texto diz que as pessoas vão trocar presentes, vão se alegrar com a morte daquelas duas testemunhas, porque eles vão entender que aquelas duas testemunhas estavam atrapalhando, estavam perturbando. Então eles vão comemorar. Só que 3 dias e meio, os corpos lá expostos, o Senhor do céu, o Senhor vai alcançar aquelas duas vidas. Eles ressuscitarão ainda em terra, para que todos os olhos vejam, para que todos vejam. E eles serão levados para os céus. Naquele momento, um grande tremor de terra aconteceu. Onde? Em Jerusalém. Várias pessoas morreram, mas muitos dos inimigos que zombaram, e muitos dos que não acreditaram no que eles estavam pregando, eles vão ter a oportunidade de ver aquelas duas testemunhas sendo ressuscitadas e sendo levadas ao céu, ao encontro do Pai. E o texto vai dizer que elas vão ficar espantadas com aquilo que elas viram. O mundo vai ficar espantado. E as testemunhas, elas cumprem com a missão dela aqui, assim sendo pela vontade de Deus. Agora entenda você, pastor, no meio de tudo aquilo, aquelas duas testemunhas que vieram, que pregaram, o Espírito de Deus
não já tinha se retirado? Ele se retirou, porque ele vai se retirar durante a grande tribulação. Mas o texto vai dizer que o Espírito de Deus vem sobre aquelas duas testemunhas. Eles ressuscitam e são levados ao céu. E muitos dos que estavam ali não entenderam. E outros e muitos que estavam ali ficaram atemorizados. Entenda que há um Deus que não perde o controle de nada. Mesmo quando tudo está parecendo um verdadeiro caos, há um Deus que está nos céus e que Ele não perde nenhum dos seus filhos, e que Ele não quer perder nenhum dos seus filhos. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: a tua vida pode estar parecendo um caos, você pode estar passando por um momento difícil, você pode estar passando por uma situação impossível, mas ainda tem um Deus do céu que está olhando para você, ainda tem um Deus do céu que está olhando para a tua casa, ainda tem um Deus do céu que está olhando para a tua causa, ainda tem um Deus do céu que dá aos teus anjos ao teu respeito. Ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É tempo de chutar os pés, é tempo de render graças ao Senhor, porque Jesus Cristo está voltando. Fica de pé, igreja. A presença daqueles dois homens é um sinal claro de que Jesus ele não perde, de que Deus ele não perde. A presença daqueles dois homens, você entenda nos dias de hoje. Eu posso estar passando por um momento difícil, pode estar acontecendo algo impossível na minha vida, mas é um sinal, é para nós entendermos que ainda tem um Deus do céu, que quando parece que não tem mais jeito, que quando parece que está tudo acabado, observe que o Espírito dele toma aquelas duas vidas e eles foram ressuscitados. Imagina o Deus que fez, que vai fazer aquilo. Imagina o Deus que já tem isso preparado. Imagina o Deus que não quer perder você hoje, o Deus que não quer perder a tua vida, o Deus que não quer perder a tua família. Imagina o Deus que está pronto para te ajudar. Então essa causa, esse momento que você está enfrentando, só não desista agora, só não baixe a cabeça agora, só não retroceda agora. Ainda tem um Deus que te ama, ainda tem um Deus que tem o controle da tua vida, ainda tem um Deus que soube te trazer essa noite aqui para você ouvir essa palavra e dizer: não vai voltar do mesmo jeito. Deus não perde você, Deus não abre mão de você. Coloca a mão no teu coração, fecha teus olhos. Pai, graças eu te dou, Senhor. Nós ouvimos um pouco da tua palavra desta noite, Senhor. Nós entendemos, meu Pai, que mesmo sendo dias difíceis que estamos enfrentando aqui na terra, mesmo sendo dias difíceis que estamos passando aqui na terra, a tua palavra diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Meu Deus, não deixa, meu Pai, que o mundo venha nos tragar. Deus, renova nossas forças, nos dá entendimento, Senhor, para que a cada dia, meu Pai, possamos entender e reconhecer a tua soberania sobre nossas vidas. Que tenhamos, meu Pai, a humildade de se ajoelhar diante de Ti e te pedir perdão, porque o Senhor tem perdão para dar. Meu Deus, nós não queremos passar por aquele grande dia, meu Pai, o dia da tua ira, o dia da perseguição aqui na terra, o dia do sofrimento aqui na terra, porque esse sofrimento que nós falamos hoje, essa luta que nós falamos dela hoje, isso não é nada daquilo que está por vir. Mas, meu Deus, nós clamamos a Ti pela Tua misericórdia. Nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor dê ordem aos anjos ao nosso respeito, Pai. Onde nós estamos falhando, onde nós estamos transgredindo, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, abra nossa mente, nosso campo de visão, que o Senhor nos dê a visão, nos dê entendimento, meu Pai. Meu Deus, nós não queremos voltar por aquela porta cometendo os mesmos erros. Nós não queremos voltar por aquela porta, meu Pai, brincando de ser crente. Nós não queremos voltar por aquela porta, meu Pai, como se essa palavra aqui, meu Pai, ela não valesse de nada. Ei, a Tua palavra diz que o Senhor não tem ninguém por inocente, e não tem mesmo, porque todos hoje, pelo menos, foram evangelizados. E naquele grande dia não pode dizer: eu não tinha conhecimento do que estava por vir, eu não tinha nenhum tipo de conhecimento. Tem sim, meu Pai. Não permitas que saiamos por aquela porta, meu Pai,
com os mesmos erros, com as mesmas falhas, com as mesmas transgressões. Deus, cria em nós um espírito, meu Pai, mas sim, meu Pai, em nossos corações, daquele, meu Pai, que nós possamos reconhecer nossas limitações, nossas falhas, nossos erros. Que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, meu Pai, nos mostre onde estamos errando, nos mostre onde estamos falhando, meu Pai. Que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, meu Deus, que o Senhor se revele, meu Pai, vindo até nós, Senhor, vindo até nós, abrindo a nossa mente e nos dando entendimento. Meu Pai, tira esse sono espiritual, tira, meu Pai, esse desejo carnal que está sobre nós. Tira, meu Pai, esse cansaço, essa fadiga, meu Pai, que não temos mais o desejo de ler Bíblia, o desejo de orar. Pai, cria em nós, Senhor, cria em nós um coração arrependido, meu Pai. Oh Deus, quantas vezes temos se trocado, quantas vezes temos te substituído, quantas vezes, meu Pai, temos brincado, quantas vezes, meu Pai, temos mais procurado os prazeres da carne, temos mais procurado os prazeres do mundo, procuramos mais, Senhor, as coisas mundanas do que a Ti. Oh Deus, que nesta noite, meu Pai, assim como as demais noites desse encontro, que o Senhor possa estar falando com cada um de nós, que o Senhor possa estar abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, que possamos, meu Pai, ser renovados pelo Teu poder e pela Tua graça. Deus, nós não queremos queimar naquele dia no fogo do inferno. Deus, isso o Senhor sabe que não é sensacionalismo, isso não é estar amedrontando, isso é o que está na Tua Bíblia, é o que está na Escritura Sagrada. E o Senhor diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, blinda, meu Pai, blinda a mente desse homem, blinda a mente dessa mulher, blinda a mente desse jovem, meu Pai. Não permita, Senhor, que Satanás, ele use das suas artimanhas, dos seus enganos. Não permitas, meu Pai, que a sua igreja venha adormecer, que a sua igreja venha esfriar. Não permitas, meu Pai, renova nossas forças, Senhor, renova nossas forças, Senhor. Nos dá um caráter, Senhor, um caráter diferente do qual nós já tínhamos. Nos dá um caráter, meu Pai, de crente verdadeiro, mesmo às vezes doendo, chorando, mesmo às vezes gostando do que está lá fora, mas aprendendo a dizer: não quero, não posso, não vou, porque eu não troco meu Deus pelo mundo, porque eu não troco meu Deus pelas coisas. Meu Pai, que nesta noite, Senhor, algo seja quebrado no mundo espiritual, que nesta noite, meu Pai, alguém saia transformado, alguém saia mudado, alguém saia diferente por aquela porta, meu Pai, entendendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, e que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Quem crê junto comigo que esse é o nosso Jesus, quem está pronto para o arrebatamento, quem reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então coloca as tuas mãos para cima, coloca as tuas mãos para cima, coloca as tuas mãos para cima, coloca as tuas mãos e começa a glorificar, e começa a exaltar, e começa a glorificar, e começa a exaltar o nome dos... Glorifica a igreja, glorifica a igreja, glorifica a igreja. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo, santo é o Senhor.